Existem algumas situações na Bíblia que encontramos em que a oração foi a chave correta, foi a virada na vida de personagens bíblicos, como Daniel na cova dos leões. Daniel, ele foi acusado por orar a Deus, desobedecendo um decreto do rei, porém Daniel orava para o Deus verdadeiro. E Daniel era tão atacado por invejosos, tão atacado por pessoas que não gostavam da forma com que ele agia, que achavam que estava agindo da forma correta, mas quando na realidade era Daniel que estava certo. Quantas pessoas não tem por aí te atacando, né? Falando de você, achando que elas estão corretas, quando na realidade você é o escolhido, você é a escolhida, e se prostra diante de Deus e ora. Eu venho nesse vídeo te falar, se você ora apenas uma vez, experimenta orar 2 vezes ao dia, experimenta orar 3 vezes ao dia, e Deus vai agir em teu favor, Deus vai te guardar. Mesmo Daniel orando 3 vezes ao dia, sabendo do perigo, ele continua orando, porque o crente fiel, ele sabe que se chegar ao fim dele, ele será salvo, e se não chegar, Deus vai agir na terra. Foi assim que aconteceu com Daniel. Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel também foi lançado na cova dos leões, mas Deus fechou a boca dos leões e Daniel saiu ileso. E o rei reconheceu o poder de Deus de Daniel. Talvez você também seja como Ana. Ana, a mãe de Samuel. Ana era estéril e sofria zombarias de Penina. No templo, Ana orou com amargura de alma pedindo filho. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10, 11. Deus ouviu a sua oração. Ela teve Samuel e o consagrou a Deus. Aleluia. Samuel foi profeta, Samuel foi juiz, Samuel foi sacerdote, Samuel foi uma pessoa separada para a obra, e Ana entregou Samuel a Deus, e Deus protegeu o menino. Debaixo de um zimbro, de um pé de zimbro, eles iam morrer de sede, mas Deus não deixou. Quem ia morrer de sede? Ana e Samuel, pequeno Samuel, porque Ana tinha sido liberta. Ana era escrava, mas ela foi liberta. Portanto, a única coisa que Ana levou foi as suas roupas, sandália e o cantil de água. Porém, no deserto a água acaba muito rápido. Ia desidratar, ia morrer, mas debaixo do pé de zimbro, quando estava desfalecendo, Deus mandou um anjo. E um anjo grande, porque ele disse que o anjo apareceu longe de Ana, a um passo de distância do anjo. Quando o anjo deu um passo, chegou perto de Ana, encheu o cantil do menino e eles puderam continuar. É assim que Deus faz. Você não vai morrer nessa guerra, você não vai desfalecer nesse deserto. Deus vai mandar um anjo e vai encher o teu cantil, e tu vai poder beber dessa água e poder continuar. Receba essa água agora. Receba força agora para você continuar, para você andar, para você, aleluia, chegar no seu objetivo. Eu acredito na tua vitória. Eu acredito que esse deserto não veio para te matar. Esse deserto veio para te deixar mais forte. Em nome de Jesus. Jesus no Getsemane também orou. Ele estava angustiado. Não tinha ninguém que acompanhasse Jesus. Não tinha ninguém que aguentasse o pique de Jesus. Mas Jesus estava sentindo que ele seria preso e seria crucificado. Na verdade, Jesus já sabia de tudo. Ele só estava angustiado. E a oração de Jesus foi: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mateus capítulo 26, versículo 39. E depois, fortalecido, enfrentou a prisão e cumpriu sua missão até a cruz. Uma missão pesada, uma missão
aleluia, de um fardo que nós não teríamos capacidade de suportar. Provavelmente nós morreríamos no processo. Mas Jesus não era um ser terreno. Jesus era um ser de outro mundo. Jesus era um ser do reino, aleluia, espiritual. E precisava passar por isso. E Jesus deixou para nós o seu sangue carmesim, para nos lavar, nos purificar de todo o pecado. Aleluia. Elias também orou quando foi desafiado pelos profetas de Baal, para provar qual Deus era verdadeiro. Então, na oração, Elias pediu que Deus respondesse com fogo para mostrar que ele é o Senhor. 1 Reis, capítulo 18, versículo 36 e 37. E o fogo desceu do céu, queimou o altar, e o povo se prostrou diante de Deus. Está vendo como Deus age segundo a oração? Se você não falar nada, Deus sabe o que está acontecendo com você, mas você precisa abrir a boca e falar com Deus, falar para Ele. Deus, está acontecendo isso e isso comigo, por favor me ajude. Deus gosta que quando nós, filhos, vamos até Ele, explicamos e falamos o que está acontecendo, Ele quer ouvir de nós. Ele quer que nós o procuramos. Aleluia. Talvez você esteja em desobediência, como Jonas, que desobedeceu a Deus e foi engolido por um grande peixe. Mas dentro do peixe, clamou a Deus com arrependimento e Deus mandou o peixe vomitar Jonas. Às vezes nós estamos com cabeça dura, querendo agir da nossa forma, mas nós não enxergamos que nós estamos em desobediência. Nós não vemos e nós não queremos admitir que nós estamos errados. E muitas vezes Deus permite certas coisas em nossas vidas por conta da nossa desobediência. E também nós podemos orar pedindo sabedoria de Deus, assim como Salomão. Salomão orou, mesmo jovem e inseguro para governar Israel, pediu oração, pediu sabedoria para liderar o povo com justiça. 1 Reis, capítulo 3, versículos 7 a 9. E Deus lhe deu sabedoria e também riquezas e honra como bônus. Aleluia, porque Deus é fiel. Meu amado, nós, para movimentarmos a mão de Deus, para conseguirmos o favor de Deus, nós precisamos orar. Nós precisamos buscá-lo de todo o coração. Nosso coração precisa estar contrito, nosso coração precisa estar, aleluia, derramado na presença de Deus. Nós precisamos admitir que somos pecadores para que Deus possa nos ouvir. Precisamos admitir que não somos nada, assim como fez Abraão, que disse que do pó viemos e ao pó retornaremos. Nós não somos nada diante de Deus. Nós devemos nos humilhar sim para Deus, e Deus nos exaltará. Mas aquele que se exalta a si mesmo, Deus abaterá. Eu prefiro, aleluia, me humilhar para Deus. Eu prefiro dizer para Deus que eu não sou nada, porque realmente eu não sou diante dele. Então, que nós possamos ser fiéis, orar a Deus e buscá-lo verdadeiramente de todo o coração. Amém? Fique em paz e até a próxima.